Com relação a esse levantamento sobre o trânsito, eu penso que os locais onde não é possível colocar o semáforo, como o Dr. Glauco já mencionou, eu penso que a sinalização tem que ser mais efetiva. Além da sinalização horizontal, tem que ter a sinalização de solo. E principalmente nesses locais, ela precisa estar evidente, porque a pessoa não pode ter dúvida a hora que ela vai atravessar. Nossa, eu achei que era a minha mão. Tudo bem, às vezes a gente está tão distraído, com a cabeça quente, às vezes acaba passando, né? Pode ocorrer, somos humanos sujeitos a falhar. Mas quanto mais evidente e clara, ostensiva estiver a sinalização, e essa questão da sinalização tem sido recorrente aqui. Todos os vereadores estão sempre pedindo que seja evidenciado uma faixa de pedestre, que seja evidenciado uma sinalização de solo, e sempre a resposta tem sido que não temos equipe, né, que está difícil cobrir a cidade toda, mas esses pontos onde ocorre, tem uma incidência grande de acidente, esse deveria estar sempre muito evidente, né? Tem várias formas de sinalizar para que a pessoa chegue ali e fique ofuscada com a sinalização e tenha que parar, né? Então, eu penso que ajudaria muito se a sinalização estivesse bem evidente, bem clara, bem ostensiva, para que as pessoas não tivessem essa dúvida, tá? Com relação a essa lei que o vereador Renato trouxe para nós aqui. Oi? Quem que é o vereador Renato? Tem hora que a gente tem que ser chamado pelo nome. Então, tem essa lei, até eu fiz um requerimento aqui em relação a ela hoje. O que eu penso é que a gente tem muita incidência de crime, não por falta de leis rigorosas, mas sim pela questão da impunidade. Por que as pessoas praticam crimes? Porque elas sabem que não serão punidas. Porque, como vocês mesmos disseram aqui, existe o crime de receptação. Só que quem está fiscalizando? Então, o crime vai ser fiscalizado pela polícia militar, pelo delegado de polícia, pela polícia civil, desculpa. Mas a gente tem essa lei que dá à prefeitura a possibilidade de fiscalizar esses estabelecimentos que comercializam esses produtos, a sucata. E eu vejo que, mesmo com essa lei em vigor, se não me engano foi em março, né? Março de 2023, que ela foi promulgada, e ela entrou em vigor, se não me engano... Ela entrou em vigor na data da sua publicação, 29 de março de 2023. Então, desde então, poderia o poder público estar fiscalizando e aplicando essas advertências. Por que advertência? É importante a advertência porque a pessoa não sabe da lei. Então, o que é a advertência? Vai lá a fiscalização, verifica, escuta, esse material seu aqui, acha lá um monte de fios. Esse material que você tem para vender aqui, cadê a nota? Cadê o recibo? Você comprou de quem? Qual a procedência dele? Me mostra o registro. Não tem. Quem vendeu para você? Não sei. Então, a próxima vez que eu passar aqui, se tiver algum material sem procedência, você será autuado, porque a segunda já é autuação. E então... você não fica com tanto medo de punir, porque a primeira coisa é a advertência, a segunda já é a multa, uma multa mais branda, depois ela duplica, depois ela triplica já com suspensão do alvará por um determinado tempo. Então ela vai piorando. Agora, eu nunca vi um pai, escutei um monte de pai e mãe falar isso. Moleque, se você fizer isso, eu vou, como que eles falam? Esfregar a sua cara no asfalto. Vocês já viram algum pai e mãe esfregando o rosto do filho no asfalto? Mas eu já vi um monte de pai e mãe falando isso para os filhos. Quer dizer, às vezes se coloca uma pena tão grande que não se tem coragem de cumprir. Eu duvido que um fiscal da prefeitura vai fazer fiscalização se for para fechar um comércio. Chega lá já para fechar.
Se não tiver o documento, eu fecho. Não faz. Não faz. Então, o que acontece? Às vezes você coloca uma pena muito grave que o poder público tem medo de cumprir. Aí ele não vai mesmo. Ele vai fazer tudo para evitar de fechar um comércio. Então, eu não acho que o que falta é leis duras. O que falta é cumprir a lei que existe. Por isso, eu estou fazendo esse requerimento e perguntando para a prefeitura quantas vezes já foi fiscalizado cada estabelecimento de sucata da cidade. Porque pelo que eu tenho percebido, continuam os furtos de tantos materiais, não só de fios, mas de outras coisas, bateria. Outro dia eu vi um cara aí que uma bateria foi roubada e ele foi lá no sucatão ver se ele achava uma bateria para pôr no caminhão dele. Chegou lá, achou a bateria dele lá. Aí o cara falou assim, eu tenho uma bateria aí, assim, ele foi lá, reconheceu. Mas essa bateria é minha. Nossa, é sua, então pode levar. Por quê? Porque ele já sabia que a procedência, agora ele tinha o recibinho lá da pessoa que vendeu para ele. Então, a pessoa que vai vender qualquer coisa lá no sucatão, ela precisa dizer a procedência, a lei diz isso, e ela precisa deixar lá todos os dados dela para que, eventualmente, se aquilo for furtado, ela vai ter que responder. E isso é recorrente na cidade. Então, essa lei veio realmente para inibir a receptação. Inibindo a receptação, se inibe o furto. Só que acontece que os furtos continuam ocorrendo. Por quê? Porque a receptação continua ocorrendo. Por quê? Porque não está sendo fiscalizado o cumprimento da lei. Então, só apenar talvez fique pior a gente endurecer a lei, colocar uma lei mais grave, porque vai ficar mais difícil o poder público fazer fiscalização. Eu quero saber se eles fizeram e que tragam os relatórios. Foi feita alguma fiscalização? Se não fizeram nenhuma, por que a gente vai endurecer a lei? O que precisa primeiro é começar a fiscalizar. Então, se não tiver, não adianta endurecer a lei, porque vai menos ainda que vai ser fiscalizado. É na minha visão, tá? Mas pelo que a gente sabe de direito penal e do sistema penitenciário brasileiro, a gente sabe que é isso que acontece. Por que o crime compensa? Porque não se pune. Não é porque não tem lei para punir, porque não se pune efetivamente. Se as pessoas soubessem, por isso que o pai, quando ele fala assim, se você fizer isso, eu vou te dar tal inibição, um castigo, sei lá, ele tem que cumprir aquilo. Porque se ele não cumprir, o filho fica sem vergonha. Né? Agora, se eu falo que eu vou fazer uma coisa que eu jamais farei, o filho fica sem vergonha, porque ele sabe que o pai jamais vai pegar a carinha dele e esfregar no asfalto, fazer uma coisa, eu te arrebento, eu falo, não vai fazer, o pai não vai fazer, então não adianta ele ameaçar. Então não adianta ter lei dura, ter lei forte, com uma pena enorme. Você vai ficar com mais medo ainda de fazer. Agora, se você falar, eu vou tirar o seu celular por 2 horas, isso não é difícil para o pai fazer. Então, se você falar, eu vou deixar você de castigo aí 120 dias sem poder exercer sua função, isso como já uma pena de um reincidente, ele vai ter coragem de fazer, entendeu? Então, na minha visão, eu acho que o problema não é a falta, que a pena é branda. O problema é que a pena não é aplicada, tá? Então, hoje era isso. Muito obrigada. Boa noite a todos.